Olá, gente, autores do curso Movimento da Escrita, que não é um curso. Quem tá aí já, em todas essas aulas acompanhando a gente, já tá sabendo um pouquinho mais do que é o nosso processo aqui. Espero que você esteja aprendendo a cada dia. Eu espero que você tenha absorvido aqui as ideias centrais. Se você já conseguiu escrever mais de 500 palavras por dia, é uma vitória para todos nós. Sim. Porque estimular isso, a gente sabe que não é fácil, que foi uma jornada mesmo, mas a gente tem recebido muito feedback legal, e o pessoal tá se interessando bastante em participar, né, dos exercícios diários da apostila. Para quem não baixou a apostila, entra aí no link na descrição. Para quem está participando dos exercícios diários, a gente está muito feliz em receber os feedbacks. O pessoal está se aprofundando no conhecimento, explorando novas formas de escrita. Tem gente que só escrevia poesia que está se aventurando nos contos, nas crônicas. Então, quer dizer, nossa, a gente está muito feliz com o resultado. Mais de 1000 autores já se inscreveram no Movimento da Escrita. Então nós queremos agradecer a todos que estão aí com a gente nessa jornada. E hoje, na quarta aula, vamos continuar. Vamos aprender um pouquinho mais com o Eduardo? Isso aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à aula 4. Como a Aline já disse aí, tem bastante gente participando. Quem tinha medo de escrever já está escrevendo. Quem só escrevia um tipo de texto está se arriscando em outros tipos, Se aventurando. Se aventurando. Muito legal ver essa mudança de vocês. E a mudança pra gente também, né? Porque a gente tá atingindo muito mais pessoas, né? Tomou proporções assim, fora dos nossos sonhos, extrapolou os nossos sonhos mesmo, e isso é muito gratificante. Boa tarde, minha gente que está na organização da Jornada dos Escritores do Brasil e da organização da Lura Editorial. É um orgulho a gente ter chegado a 200 membros do Telegram e mais de 400, 500 pessoas de muitos países, de outros países. Isso é gratificante, é um orgulho. Só temos que agradecer, gratidão e viva a escrita, viva a literatura, viva a arte, viva os livros. Um forte abraço aqui, tá certo? Boa tarde, muita alegria. Gratificante. A gente começou como Movimento da Escrita Brasil e virou do mundo, né? Virou Movimento da Escrita Mundial. Quem porque, sabe, né? Porque a gente já tá, acho que em mais de 20 países já agora, né? De pessoas participando. E logo mais a gente vai ter nossas aulas em breve aí. Provavelmente quando você estiver assistindo essa aula já vai estar pronta a transcrição das primeiras aulas lá para acessibilidade, né? Para as pessoas com dificuldade de audição. E vai ter... Temos voluntários, queremos agradecer publicamente. Uma equipe maravilhosa uma equipe lá. Voluntária do Movimento da Escrita, que está se dedicando a transcrevendo todos os vídeos anteriores, né, e esse também, para alcançar mais e mais pessoas. Como as aulas têm alcançado a vida delas e mudado, a equipe voluntária tem se dedicado diariamente para entregar ainda um melhor resultado para o pessoal. Então a gente só tem que agradecer mesmo. Cada dia é uma alegria, né? Essa equipe está ajudando a gente a tornar o movimento ainda maior, né? Do que a gente seria capaz só a nossa equipe aqui da Lura para produzir. É verdade. Vamos recapitular um pouquinho do que a gente já aprendeu até hoje? Isso, vamos lá. Na primeira aula, a gente teve sugestões de escolher os textos para observação, né? Então a gente entrou um pouquinho para dentro de nós mesmos, né? Os nossos pensamentos, o nosso psicológico. Analisamos notícias inusitadas, né? Coisas que chamavam a nossa atenção. E depois na aula 2 a gente utilizou o processo de IC, né? Que o pessoal adorou. Teve muita gente que não conhecia o processo e achou muito interessante porque conseguiu levar a história que estava estagnada há muito tempo para outros lugares, né? A gente tem recebido um comentário das pessoas nesse sentido, que às vezes fazia anos que a história estava paralisada, ele não sabia para onde ir. Aí ele fez o exercício do IC sozinho às vezes. A gente sugeriu que fosse feito com um parceiro, com um amigo, em dupla, para levar a história por caminhos mais inusitados. E na aula 3 a gente começou a entender um pouco das partes de uma história e como que esses ICs que a gente produziu na aula 2 fariam sentido numa história maior. O que representava cada IC desse numa história, né? Então, por exemplo, ele pode ser parte importante de virada, ele pode ser um capítulo, se for um conto ele pode ser
um ponto importante do conto também, né? Então hoje, se a gente trouxe por 20 dias a ideia de que é sentar e escrever sem pensar muito, sem fazer edição, hoje a gente vai... Foi um desafio para muita gente, hein? Muita gente falou, eu não imaginava que eu ia conseguir. Não consigo, não Eu é topei impossível. o desafio e me joguei, mas eu achava que eu não conseguiria. Então, e tem gente lá diariamente, né, espremendo o cérebro para tirar 500 palavras. Tem dia que tá mais difícil, tem dia que tá mais suave, que você consegue 1000 palavras. Então, isso que é legal mesmo, é você se forçar a criatividade. A criatividade não vai vir sozinha, você vai ter que forçar ela, né? O perfeccionismo e a insegurança, será que não andam juntos, atrapalhando os artistas, escritores e todos nós? Então, com essa ideia de escrever sem pensar muito, sem fazer a edição, a gente queria mostrar para vocês que vale a pena. Naquele dia que você não estava inspirado e você conseguiu escrever, você achou que foi interessante? Saiu alguma coisa legal? Tem dia que você mesmo vai achar que não saiu nada legal. Sim. Normal, acontece com todo mundo. Mas você escreveu. E tem dia que você vai cansado, super cansado, e foi o teu melhor texto. Tem muito disso. E assim, por exemplo, quem está com a gente desde o primeiro dia, né, já está há 20 dias mais ou menos, produziu teoricamente com a gente 20 textos, né? Vamos considerar que produziu diariamente com a gente. Nem todos esses 20 textos são textos maravilhosos, excelentes, que poderiam ganhar algum prêmio por aí. E a ideia não é essa. A ideia não é a gente ter um texto que seja perfeito todos os dias. Mas eu tenho certeza que desses 20, um vai mudar a sua vida. Pelo menos um, né? Que é aquele texto que você vai guardar no seu coração. Eu acho que pelo teste que a gente tá tendo lá no grupo do Telegram, a gente tá compartilhando ali todo dia um pouquinho cada um do que escreve. Tem gente que entrou no dia 15 e tá compartilhando, tem gente que entrou no dia 20 e tá compartilhando dia 1. Tal. Então a gente começa a dar uma lida ali nos processos de todo mundo. E a qualidade tá muito boa. Sim. Né, Eduardo? A gente, assim, todo mundo adorando e um tá inspirando o outro mesmo. Porque é legal você ver o que você pensou no dia 3, tua visão ali daquele tema, e ver o ponto de vista de outras pessoas. É muito legal isso. O mesmo tema as pessoas enxergam de maneira diferente, né? É, isso aí. Só que o perfeccionismo que sempre atrapalhou a gente e fez com que a gente bloqueasse a escrita, agora não pode ser motivo pra te bloquear mais, né? Exato, a gente tá eliminando isso. Só que o que acontece quando a gente precisa publicar um texto nosso, por exemplo, nas redes sociais, em um blog, ou no LinkedIn, ou no Medium, por exemplo, um canal de um alcance maior. A gente vai pegar esses textos que a gente tá produzindo e vai voltar um pouquinho neles para a gente tratar um pouco de como a gente pode melhorar esse texto. Se a gente trabalhou até hoje a ideia de escrever sem edição, hoje a gente vai voltar nesses textos e tentar melhorá-los, né? A gente vai tratar um pouquinho de uma revisão, é claro que não é uma revisão ortográfica, gramatical, profissional. E não há nenhum problema nisso. Sim. Em levar teus textos para um profissional. Isso é uma outra etapa, né? Uma outra etapa da carreira de vocês, né? A gente está tratando aqui da gente ter um texto mais coeso, mais limpo, mais fácil de ser lido, né? Então, quando outras pessoas lerem o seu texto, ele vai enxergar, essa pessoa tomou cuidado, ela se preocupou comigo enquanto leitor para me entregar o melhor material que ela pode entregar, né? Assim, vamos colocar no lugar do leitor. Quando você pega um texto de qualquer pessoa para ler, aquele erro de digitação, aquela falta de pontuação, vai atrapalhar a leitura, não tem como, né? Não tem como. Então a gente tem que se preocupar sim com isso, porque mesmo que passe por revisões, né? Os livros passam, tem editoras que fazem 3 revisões antes de imprimir um livro, porque é uma responsabilidade muito grande. Cada letrinha ali foi digitada individualmente. Cada letrinha que tá ali no livro. Quantas letras tem um livro? É bastante, né? Então cada uma foi digitada por você, né? Cuidadosamente. Então vai ter errinho mesmo. E o importante é
olhar com esse olhar de leitor para o texto, não como editor. A gente está escrevendo para outras pessoas lerem. Então a gente vai tratar aqui um pouco de, por exemplo, os erros mais comuns de português. A gente não vai fazer a listagem aqui de quais são os erros mais comuns de português, né? Até porque não é o nosso intuito. Aqui teria que ter um curso completo só para isso. Se você tem dificuldade, vai estudar, né, Eduardo? Sim. Você está no YouTube, tem muita coisa legal, muito conteúdo. Teve EAD de tudo agora na quarentena. Sim. Então, com certeza, tem várias aulas interessantes aí de gramática. O foco aqui não é esse. Então, o primeiro passo depois que a gente escreveu o nosso texto e a gente está pronto para publicá-lo, né, para colocar nas ruas aí, de um texto que a gente vai colocar no blog para as pessoas lerem lá fora, né? Então, por exemplo, a gente está sugerindo aqui que vocês se preocupem com os erros mais comuns de português, por exemplo, quando usar mal com U e mal com L, quando usar A com H, de haver mais com mas. Se você não sabe o que é mas e mais, a diferença, tem que pesquisar, tem que estudar, saber, gente. A diferença entre agente separado e agente tudo junto, né? Uma palavrinha muda todo o contexto da tua frase, do teu parágrafo. Muda o contexto e muda a forma como o leitor te enxerga, né? E se você não tem esse cuidado com os erros mais comuns de português, a pessoa simplesmente vai pegar e sair do seu blog. Ele vai parar de ler imediatamente se ele pegar um erro mais simples desse, né, de português. Então o que a gente sugere aqui é que vocês pesquisem lá no Google. Vocês podem procurar, por exemplo, como erros mais comuns de português. Vai ter listas e listas lá de erros. É importante vocês se preocuparem com isso, tá bom? É claro que cada pessoa vai estar num nível diferente de escrita e não tem mal nenhum. Eu acho que a gente não pode deixar com que isso paralise a gente e impeça a gente de publicar. E essa é uma melhora constante. Você vai evoluindo na sua própria escrita, no seu estilo, na forma como você trabalha o seu texto e naturalmente você vai melhorando o seu português também no sentido gramatical, de coesão, de fazer sentido o texto, né? Então isso é natural, é uma coisa natural, né? Então a gente precisa sempre estar à procura de melhorar o nosso texto. Um ponto também que é interessante falar é sobre diálogos, por exemplo. Você está se colocando na vida daquela pessoa. Então a pessoa fala errado, tá lá no diálogo, aí tudo bem. Você tá entrando na cabecinha daquela pessoa. Então, se você quer deixar isso bem pro leitor entender a cabeça do personagem, tudo bem ter um erro lá. Desde que seja com a forma como a pessoa estivesse falando na vida real, né? Porque a vida real não é... A gente não fala perfeitamente, eu falo a gente. A gente fala normal, tem erros aí, a gente tá conversando. Agora, na hora que a gente coloca no papel, a gente não pode deixar com que isso cerceie o nosso personagem, por exemplo. Se for um diálogo. Ou se você escrever um texto para um público infantil. E você vai ter outro tipo de texto do que uma crônica, por exemplo. Isso aí. A próxima etapa aqui que a gente está sugerindo para vocês na qualidade do texto é vocês usarem um corretor ortográfico. Se você faz o trabalho no Word, por exemplo, o Word tem um corretor ortográfico lá. No Google Docs também, que é o que eu pessoalmente uso, né? Que eu prefiro, que tá tudo salvo lá na nuvem, né? Então a gente usa o corretor ortográfico porque ele vai pegar coisas que às vezes o nosso olho não pega, né? Lembre-se da primeira aula que a gente falou que era para tirar o corretor. Tirar o corretor. Agora você habilita o corretor e... Quando voltar nos textos, tá, gente? Até o dia 30... Desabilita o corretor. Desabilita, escreve. Isso aí. Não vai ficar preocupado com isso agora, tá, gente? Deixa a criatividade fluir. Já foi 2/3 do movimento. Não vai se perder agora nos 10 dias. Um erro que ainda a gente vê bastante é o uso do gerúndio. E, por exemplo, vou estar fazendo, vou estar usando. Isso é uma coisa que a gente pegou do inglês, né? O inglês tem essa forma do verbo, pro presente, pro futuro, mas em português está errado. Então evitar os gerúndios. Então se vocês voltarem o texto de vocês lá e tiver gerúndio, a gente corrige para deixar o texto mais limpo. As próximas dicas que a gente vai passar aqui não são necessariamente dicas de erros de português ou de correção, de revisão.
mas são dicas para a gente tornar o texto mais limpo para a pessoa e mais fácil para o leitor. Então, por exemplo, a primeira dica é a gente tomar cuidado com os jargões. O jargão é uma palavra técnica que a gente usa. Tudo bem se a gente estiver falando para um público bastante específico. Não ficção não vai usar mais. É muito importante se a gente tiver a possibilidade de usar uma palavra que a gente já tem em português, evitar esses jargões para a gente atingir um público maior, né? Então, tem muito livro que usa jargão e depois coloca na nota de rodapé o que significa, se isso for importante para o texto. Então, por exemplo, a palavra know-how, briefing, brainstorming, feedback, a gente tem palavras correspondentes em português, né? Mas parece que é mais bonito a gente usar em inglês, né? No mundo da publicidade. Tudo vai depender do teu público. Budget, tudo vai depender do teu público. Se o teu personagem for um coaching, né? Já colocando a palavra também, ele vai usar esses jargões. Então faz sentido pro diálogo dele, por exemplo. Continuando na ideia de buscar facilitar a leitura, a gente pode evitar o uso de palavras mais rebuscadas, de um vocabulário menos conhecido, né, que a gente tenha que forçar o leitor a sair da sua página ou do seu blog para pesquisar no Google, no dicionário. Quer dizer, então você já perdeu o leitor aí, né? Ele vai ter que ficar indo e voltando no seu texto. Então a ideia é que a gente prenda sempre o leitor na página. Palavras muito longas, elas atrasam a leitura. Então quanto mais longa a palavra, mais tempo o leitor vai passar naquela palavra, vai ler as sílabas, né, como a gente foi ensinado a ler. Uma sugestão aqui é palavras com 4 sílabas ou mais, a gente usar uma correspondente ou um sinônimo com menos sílabas, né? Então, por exemplo, a palavra compreender, a gente pode usar entender no lugar. A palavra utilizar, a gente usa usar. A palavra possibilidade, por exemplo, a gente troca por chance, né? É claro, tudo vai depender do contexto. Quanto mais curta as palavras, mais rápido a pessoa consegue ler e interpretar seu texto. A mesma ideia é para as frases e para os parágrafos, principalmente para a internet. O ideal é que a gente use parágrafos menores. Dar pausas também é importante, né? Quebrar bastante o texto, né, para leitura. Vejo muitos textos, principalmente esses posts e textos de blog, assim, coisas que são mais rápidas, tá? Crônicas, são semanais. Então, se você der pausas entre os parágrafos, der um respiro pro leitor, é importante também. A pausa é tão importante quanto a frase. Sim. Né? É a hora que a pessoa tem uma hora, você deixou ali um recado importante naquela frase, deixa a pessoa absorver aquela frase, a pausa para continuar a tua ideia ali embaixo. E não coloca essa frase importante no meio de um parágrafo grande, né? Coloca ela um pouco mais separado, dê um espaço visual mesmo para ela. Se ela é muito importante, a frase principal ali do teu texto, deixa ela sozinha, em destaque. A última dica que a gente tem aqui para facilitar a leitura é a gente eliminar as redundâncias e os pleonasmos. Então, por exemplo, entrar para dentro, certeza absoluta. A certeza já é absoluta, né? Se é uma certeza, gritar alto, né? Então, alguns exemplos aqui, né? Sair para fora. Gritar alto, dá pra gritar baixo. Então, por exemplo, baseados em fatos reais, que é uma coisa muito comum. Eu sempre escrevo baseado em fatos reais, porque tô acostumado, tô sempre tendo que voltar a essas coisas, né? Então, se é baseado em fatos, os fatos têm que ser reais, né? Então, fatos reais. Então, depois que a gente fez essa revisão, a próxima etapa poderia ser, né, não é uma etapa obrigatória, poderia ser passar o nosso texto por um leitor beta. O leitor beta, o que é? É uma pessoa que goste de ler, né? Ele não precisa necessariamente ser um escritor, mas que ele goste de ler, que ele faça uma leitura um pouco menos pessoal, né, e que te dê opiniões e sugestões acerca do seu texto. O ideal é que você passe o texto para uma pessoa de confiança e que te dê uma opinião sincera sobre o seu texto e você especifique para essa pessoa qual é o retorno que você quer dela. Por exemplo, se você tem um capítulo, você passe para a pessoa e pergunte, por exemplo, o que você acha da introdução desse meu personagem? Você acha que o diálogo tá bom? Eu escrevi um livro infantil em 2017 e eu nunca tinha escrito livro infantil. Então, terminei de escrever, o que eu fiz? Fui lá pra minha priminha de 7 anos,
para minha outra prima de 9 anos. Se elas entenderem o que eu quis passar aqui, né, na ideia, no texto, já vai ser legal. E elas adoraram, falaram, nossa, que linda história e tal. Então eu já fiquei mais confiante. Mas eu já estava confiante que a história era boa, que eu tinha escrito uma historinha legal, que valia a pena ser publicada. Que às vezes a gente passa o texto para um amigo, o amigo fala, vai te desabar, vai te fazer ir lá pro chão e vai te desanimar para publicar. Então isso não é ideia do leitor beta. O leitor beta é só para você ter certeza que alguém entendeu o teu recado. E é importante também que esse leitor beta seja o seu público-alvo, né? Ou sim, no caso dele, o meu, né? Era as crianças, mas, por exemplo, se você escrever um conto de histórias medievais, você vai dar para sua avó ler? Só se ela for professora de história. Aí ela pode ser uma leitora beta. Mas senão não vai fazer sentido. Então, e evitar passar para pai e mãe lerem também. Eles não são os melhores leitores, né? Por mais que sejam, por exemplo, leitores ávidos, dificilmente eles vão dar a opinião sincera que você precisa para melhorar enquanto escritor, né? Porque muita gente quer ter uma legião de leitores beta para inflar o ego. E isso é uma coisa muito perigosa para quem tá ingressando aí na carreira literária, né? Porque quando ele efetivamente começar a produzir os seus livros, vai chegar ao mundo lá e ele vai receber críticas que ele não estava esperando, porque os leitores amigos antes dele falam, mas tá maravilhosa essa história. Quando outra pessoa que seja estranha lê o livro, e não é nada daquilo, né? Então tem que tomar muito cuidado com a escolha das pessoas, né? Aqui a gente está começando um pouco do que a gente vai continuar na próxima aula. Você, enquanto escritor, escritora, quais são as possibilidades que você tem para divulgar o seu trabalho, né? Aqui a gente está tratando de um início de uma carreira de escritor, né? Não necessariamente que você precisa se tornar um escritor profissional, mas você se tornar um pouco mais conhecido. As possibilidades que a gente está dando aqui para vocês, por exemplo, vocês podem começar a postarem nas redes sociais, Instagram, Facebook, né? Vocês começam a criar um perfil profissional de escritor mesmo, né? Na bio de vocês colocam escritor, tipo de história que vocês estão escrevendo. Se vocês estão escrevendo textos mais técnicos, vocês podem publicar no LinkedIn. Ou se você usa um pseudônimo, abre uma outra rede social. Por exemplo, tem um perfil profissional no Instagram, só para postar as coisas da escrita. Se você é um profissional de uma área que não tem nada a ver com escrita, e você não, por exemplo, você não pode publicar coisa relacionada, coisa pessoal nas suas redes. Tem empresa que não deixa, né? Então é legal fazer essa distinção, mudar. Fazer um perfil só para escrita. Sim. Já começa a tratar de forma profissional. Porque, gente, tempo investido em qualquer coisa que seja é um investimento. Tempo é um investimento. Você está investindo o seu tempo, estudando. Para que você está estudando? E o perfil, se você quer ser mesmo ser visto como um escritor, o seu perfil ele tem que ser tratado com esmero, né? As suas legendas das fotos vai estar com erro de português. Você não vai misturar memes, por exemplo, com um texto um pouco mais sério, né? Então você precisa tomar cuidado como que você quer que as pessoas te enxerguem. Qual o público que você quer atingir? Se você quiser atingir adolescente, quiser colocar meme, tudo bem. Fez sentido ali pro teu próximo livro ou conto. E a próxima possibilidade aqui é o Medium, que é uma espécie de um blog mais minimalista. Ele é gratuito também para quem está publicando. E ele te dá a possibilidade de alcançar pessoas fora da sua rede, né? Porque dependendo da qualidade do seu texto, da quantidade de pessoas que estão lendo, os curadores eles começam a enviar o seu texto para outras pessoas, né? Então você tem uma visibilidade também, né? Então, e nada te impede de postar em todas essas redes. Quanto mais redes, mais você espalha sua mensagem, melhor. E outra possibilidade aqui que a gente está passando para vocês são os blogs, né? Que já são os conhecidos blogs. Eles facilitam também a divulgação na internet. Então, algumas opções de plataformas de blog, você tem WordPress, que é a maior do mundo, você tem o Wix, você tem o Blogger. Então, nesse caso, o que acontece? Se você quiser apenas publicar os seus textos de maneira mais somente autoral, pessoal, você não tem a pretensão de se tornar um autor, autora,
tudo bem você ter uma plataforma dessa, né? Gratuita. Que ela é gratuita porque ela insere no nome do seu site o nome da plataforma deles, né? Então, por exemplo, você vai estar lá escritor.wordpress, né? .com, né? Agora, se você quer ser visto e você quer começar a construir uma carreira, o ideal é que você comece a investir nisso desde cedo, né? Então você tem a possibilidade, por exemplo, de ter um site de autor, né? Que é um site profissional. Aí vai ter, por exemplo, só o seu escritor.com.br e você já começa a ser visto com outros olhos. Esse é um serviço que a gente disponibiliza aqui dentro da Lura também para alguns autores. Que lá dentro você pode colocar links, né, das suas redes sociais, do link de contos da Amazon que você disponibilizou. Você concentra tudo em um lugar só. Isso. Porque o Instagram te dá a possibilidade de colocar só um link. Aí você diversifica mais com o seu site pessoal, por exemplo. E uma última indicação aqui que a gente passa para vocês de publicação são as ontologias, né, que são as publicações. Ontologia. E uma última dica aqui de publicação para vocês são as antologias, como as que a Lura publica aqui também, né? As antologias de conto, as antologias de poesia. Então, dependendo do seu estilo, tem a antologia própria para você. Por último aqui, nessa última etapa dessa nossa aula, a gente gostaria de passar para vocês algumas possibilidades de carreira para quem gosta de escrever e quer trabalhar na internet. Porque muita gente acha que a escrita é só para livros, só para blog e não consegue imaginar ganhando dinheiro ou fazendo dinheiro trabalhando na internet. Claro, tem algumas possibilidades, então a gente vai passar para vocês, a gente vai passar uma listinha aqui das mais importantes. Então a primeira profissão aqui é a profissão de produtor de conteúdo para as redes sociais. Então esses posts que vocês veem de qualquer empresa, às vezes de um influencer, né, de um perfil pessoal que ele contrata uma empresa, esse conteúdo ele é escrito por alguém. E por que não por você? Né? E-mails corporativos, né, alguém escreveu aquele e-mail. Então esse conteúdo, né, para as redes sociais, para a internet, alguém precisa escrever. Posts para blogs, para empresas e para profissionais liberais, por exemplo. Então imagina que você gosta da área jurídica, você pode escrever blogs para advogados, para escritórios de advocacia, para escritórios de contabilidade. Alguém tem que escrever esse texto. Se você chegou até aqui, você viu que você pode escrever sobre qualquer assunto. Agora vocês já estão praticando e não tem desculpa. Uma outra possibilidade aqui também de carreira é a de escrita de roteiros para vídeos para o YouTube. Né? Por mais que a gente encare os vídeos como de entretenimento, alguém tem que escrever a estrutura do vídeo. A legenda. Legenda também. Tem muita opção. As duas próximas opções são opções um pouco mais técnicas, né, que pouca gente conhece. Eu acho que tem alguém no grupo que trabalha com a última. Uma das opções é trabalhar com SEO. Né? O SEO é uma das formas que o Google usa para fazer o ranqueamento dos sites na rede de pesquisa deles. Ele não está diretamente relacionado com a escrita em si, mas é importante que a pessoa escreva porque tem muitos aspectos que a escrita está diretamente relacionada. Se é um aspecto técnico e a escrita não está nele, a escrita é importante para você desenvolver os aspectos técnicos, né? Então ele está diretamente relacionado com os blogs, né? Os posts para blogs. Então se você começa a escrever textos para blogs, naturalmente você vai precisar estudar SEO também, né? Então é uma ferramenta muito importante para divulgação na internet também, para aparecer para as pessoas certas. Palavras-chave, né? Que são palavras que todo mundo procura lá no Google. Então, se você está escrevendo um conto sobre terror, então você já vai saber as palavras-chave que as pessoas mais procuram nessa área. Se o teu texto do blog tiver essas palavras-chave no meio, a chance de teu texto estar lá em cima, na procura, é muito maior e é gratuito. É só saber disso, né? Só dar uma pesquisada nisso e conseguir linkar essas palavras. É como se fosse a nossa ideia lá da nossa aula do IC, antes do IC, pegar palavras aleatórias e linkar, colocar elas juntas ali numa história. Então, a última possibilidade de escrita que a gente trouxe para vocês aqui hoje
é uma que chama copywriting. É uma escrita que ela é muito usada para cartas de venda, para produtos digitais, para e-mails, né, de divulgação. Tá bombando depois da quarentena, esse segmento bombou. É a profissão que mais está faltando profissional hoje na internet. É uma profissão que paga bem, então você precisa saber escrever muito bem, você precisa ter um alto nível cultural, né, porque você vai tratar de produtos, você vai tratar da emoção de pessoas e ao mesmo tempo você precisa ser uma pessoa ética para não enganar as pessoas, né? Então essas foram algumas das profissões, tem algumas outras, né? Mas eu acho que esse já é um início aqui para vocês pensarem a escrita um pouco além do que vocês já estão acostumados, né? Do que só a escrita literária, né? Eu sei que é bonito a gente escrever livros, escrever contos, mas a escrita tem muito campo, né? Tem muitas facetas. Muitas facetas. E eu acho que com a internet só aumentou a possibilidade para os escritores. Então a gente não pode dar essa desculpa que a gente não tem onde postar, que ninguém vai ler o meu texto, ninguém vai me achar. Não, vai sim. É só você se esforçar um pouquinho cada dia que você vai alcançar seus leitores, sim. Essa que é a ideia aqui. Essa foi a 4ª aula. A gente gostaria de agradecer vocês aí novamente por acompanhar a gente por tantos dias, por estarem escrevendo aí com a gente por tantos dias, né? Eu sei que é difícil, 500 palavras todos os dias, faça sol, faça chuva, né? E vocês compraram a ideia e estão se desafiando a serem melhores todos os dias e a gente está gostando muito de ver o desenvolvimento de vocês e a melhora constante. É isso aí, a cada dia progredindo, vamos junto. É isso aí. Tchau, gente. Tchau.